Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos estudar a parábola de Jesus, capítulo 24, diante do Supremo Tribunal. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos, esse é apenas um resumo, provavelmente do meu resumo, porque eu acho que não vai dar para ler tudo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo ou ouvir o audiobook lá no aplicativo da Bíblia, para que os irmãos possam buscar por si mesmos toda a palavra de Deus. Não fiquem apenas com resumo, sempre busquem o todo daquilo que Deus nos oferece. Vamos lá. Parábola de Jesus, capítulo 24, diante do Supremo Tribunal. A parábola das bodas apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. A veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Então aqui nós temos um ponto importante. Todo aquele que quer participar das bodas do Cordeiro, as mesmas bodas que vemos lá em Apocalipse, as mesmas bodas da parábola de Cristo, em que o rei nos convida. Dá para a gente também comparar com a da ceia, em que o Senhor, o Pai, convida os seus vizinhos, as pessoas à volta para a ceia, e eles recusam, que a gente já estudou aqui. Todo aquele que quiser ser salvo terá de ter essa veste nupcial, ou seja, o caráter transformado. Em ambas as parábolas, o banquete é provido de convidados, mas o segundo mostra que uma preparação precisa ser feita por todos os que ele assistem. Quem negligencia essa preparação é expulso. Todos precisam estar preparados. Não dá para entrar do céu com as nossas vestes sujas, com o nosso caráter imundo, com as nossas ideias corrompidas. Não dá para entrar no céu acariciando o pecado. Pecadores não entrarão no céu. Entrarão no céu pecadores transformados. Aqueles que abandonaram o pecado, aqueles que se vestiram da justiça de Cristo, aqueles que pegaram para si as vestes nupciais que foi dada de graça por Deus, aqueles que tiveram o caráter transformado. Quem negligencia a obra de moldar o seu caráter, de submeter as nossas vontades a Deus, esses serão expulsos, não entrarão no reino dos céus. Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Esta foi a mensagem levada à nação judaica depois da crucificação de Cristo, mas a nação se arrogava de ser um povo peculiar de Deus. Rejeitou o evangelho, a eles levados no poder do Espírito Santo. Muitos fizeram isso da maneira mais insolente. Outros ficaram tão exasperados com o oferecimento da salvação e perdão por terem rejeitado o Senhor da glória, que se voltaram contra os mensageiros. Houve uma grande perseguição. Novamente, se a gente olhar para essa cena, nos dias que estamos vivendo, nós vamos ver essa mesma cena prestes a acontecer. Ainda não está acontecendo 100%, mas a gente já sente um pouco disso. A perseguição daqueles que rejeitaram o evangelho, que rejeitaram toda a verdade. A gente prega toda a verdade, devemos pregar, se não pregamos, devemos pregar toda a verdade, a completa obediência à lei de Deus, o caráter transformado do cristão, não se conformar em continuar pecando, não aceitar o pecado em sua vida, clamar a Deus pela misericórdia, pela transformação, pelo trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. E quando nós fizermos isso e pregarmos isso, haverá perseguição, que ela já se inicia com alguns que assim pregam, que assim desejam viver. Os que são chamados de perfeccionistas muitas vezes, às vezes são, mas às vezes não. Às vezes é simplesmente a perseguição daqueles que não querem aceitar que podem ter a vida transformadas por Cristo. Os servos do rei que foram pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Era um grupo misto. Alguns deles não tinham maior respeito ao doador da ceia do que os que haviam rejeitado o convite. Ou seja, nesse segundo chamado em que saem trazendo todos, bons e maus vão, mas os maus não têm respeito algum para aquele que o convidou para a ceia,
como aqueles que rejeitaram o convite. A classe primeiramente convidada não podia, como pensava, sacrificar os privilégios mundanos para comparecer ao banquete do rei. E entre os que aceitaram o convite, havia muitos que pensavam somente em se beneficiar. Foram para partilhar das provisões do banquete, mas não tinham o desejo de honrar ao rei. Aqui a gente vê a classe que rejeita o convite para se agarrar ao mundo e a classe que finge aceitar o convite, aceita o convite, mas não é para honrar o rei. É buscando as bênçãos, buscando as coisas aqui dessa terra. Pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes vão para a igreja, muitas vezes devolvem disso, vendem casas, vendem carros para dar à igreja, querendo algo em troca, querendo barganhar com Deus. Devemos tomar cuidado para que nós não sejamos esses que estamos indo até Deus querendo as bênçãos, mas não querendo honrar aquele que doa as bênçãos, o doador das bênçãos, o provisor das bênçãos. Quando o rei entrou para ver os convidados, foi revelado o verdadeiro caráter de todos. A cada um foi provido um vestido de bodas. Esta veste era uma dádiva do rei. Todos os que foram convidados receberam as roupas das núpcias. Usando-a, os convidados demonstravam respeito ao doador da festa. Aqueles que receberam as roupas e colocaram as roupas estavam mostrando respeito ao doador das festas, ao rei. Um homem, porém, estava com seus trajes comuns. Recusara fazer a preparação exigida pelo rei. A veste provida para ele, com grande custo, desdenhou usar. Deste modo, insultou o Senhor. E aqui nós vemos algumas coisas importantes. O homem foi convidado. O homem foi para as bodas. Ele recebeu a veste, mas ele rejeitou usar. Ele não queria usar. Pessoas que tinham à sua disposição o poder do Espírito Santo para transformar o seu caráter. O Espírito Santo queria fazer a obra, deseja fazer a obra, mas essas pessoas não quiseram. Quiseram continuar da forma que estavam. Recusaram se preparar. Rejeitaram a preparação. Não quiseram sacrificar as suas vidas, sacrificar o mundo pela preparação. Estavam querendo abraçar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Deste modo, insultou o rei. Quando nós rejeitamos que temos de fazer uma preparação em nossas vidas, quando nós rejeitamos que devemos transformar as nossas vidas através do poder do Espírito Santo, quando nós rejeitamos nos submeter a Deus, quando nós rejeitamos a mensagem que temos de moldar o nosso caráter, permitir que o caráter de Cristo seja impresso em nós, nós estamos insultando a Deus. O exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento. Os convidados à ceia do Evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nem todos, porém, que professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. E aqui é uma mensagem para mim e para você. Não é para a gente, é para o irmão fulano de tal, é para mim e para você. Quando a gente vê essa mensagem, é uma mensagem que nós temos que nos colocar aqui. Será que eu sou essa pessoa que tem o nome escrito no livro da vida, no livro da igreja? Digo ser um cristão, mas não sou um discípulo verdadeiro? Porque eu rejeito a preparação que eu devo fazer, porque eu rejeito a mensagem de Deus para a minha vida. Quero só aquilo que me convém. É uma mensagem para mim e para você. Antes da sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido determinado, e a cada seguidor de Cristo o galardão será concedido segundo os seus atos. Aquilo que eu faço, aquilo que você faz, segundo os nossos atos, segundo aquilo que permitimos que o Espírito Santo faça através de nós. Porque quando são os meus atos, de fato, os meus atos, a minha vontade, o meu querer, aquilo que eu faço, eu vou fazer isso, são obras trapo de imundícia, são obras de juízo próprio, em que não valem de nada. Não há transformação de caráter nas minhas próprias obras, mas as obras aqui são as obras que eu permito que o Espírito Santo faça através de mim. As pessoas acham que sou eu, mas é o Espírito Santo que está trabalhando. Quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, então sim, essas obras serão aquelas que irão
me julgar digno para entrar no reino de Deus. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. O caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. É esse o ponto, que muitas vezes é rejeitado dentro da igreja. Quando você fala que devemos ser santos, como Deus é santo, é uma ordem de Deus, é uma ordem divina. Essa mensagem é rejeitada. Não, eu não posso ser santo. Até Jesus voltar, eu vou continuar pecando, vou continuar nos meus erros. Eu e você devemos hoje buscar a santificação, buscar a transformação de caráter que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Porque sem isso, sem um caráter puro e imaculado, que os verdadeiros seguidores de Cristo terão, não entraremos no reino do céu, não seremos salvos com o caráter imperfeito que temos, e se ficarmos cultivando, não iremos mesmo. A justiça de Cristo e o seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Pela fé em Cristo, eu recebo o caráter puro e imaculado, o caráter perfeito de Cristo, pela fé no trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Isto fizeram os transgressores da lei de Deus desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. Cozeram-lhe folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão. Cobriam-se com vestidos de sua própria feitura. Por suas próprias obras procuravam encobrir os pecados e tornar-se aceitos por Deus. Enquanto eu e você estivermos tentando fazer nossas próprias roupas, a nossa própria justiça, as nossas próprias obras, para ganharmos o favor de Deus, estaremos andando em caminho de perdição, o caminho que irá nos conduzir à morte eterna. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos são levados cativos a ele, vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando eu morro e Cristo vive em mim, então eu estou trajando a justiça de Cristo, estou trajando as vestes nupciais, eu estou tendo um caráter puro e imaculado, o caráter de Cristo em mim. Quando eu diminuo e quando Cristo cresce em minha vida, quando de fato eu me escondo em Cristo, permitindo que as pessoas o vejam e não a mim. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não as nossas próprias obras, as roupas que nós fizemos para nós. Não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são obediência perfeita à lei de Jeová. Obediência perfeita à lei. Muitas pessoas desejam, através da sua própria justiça, eu vou seguir, eu vou fazer tudo aquilo que a lei me manda, que a lei me pede, e vou me condenando à morte, porque é a justiça de Cristo, é através de Cristo, através da fé, que o Espírito Santo transforma em minha vida e me conduz a cumprir toda a lei. Justiça é fazer o bem, e pelos atos de que todos serão julgados. Nosso caráter é revelado pelo que fazemos. As obras mostram se a fé é genuína. Através das nossas obras, veremos quem tem fé e quem não tem. E aqui outro ponto importante, por isso que eu vivo repetindo, não julgueis, para que não sejam julgados. Quando eu falo aqui, as nossas obras vão mostrar se a fé é genuína, não é para olhar para as obras do meu irmão, é para mim olhar para as minhas obras, aquilo que eu estou fazendo. É eu que estou fazendo isso, é eu que quero fazer isso, é a permissão do Espírito Santo que eu estou dando para que ele atue em minha vida e assim o faça. Muitas vezes quando a gente fala aqui, as obras mostram se a fé é genuína, a gente vai olhar para as obras do irmão, mas é para a gente olhar para a nossa, para a minha vida, para a sua vida, e vermos se estamos andando no caminho correto, se estamos clamando a atuação do Espírito Santo em nossas vidas todos os dias para que o caráter perfeito e imaculado de Cristo apareça em nossas vidas. Não é bastante crermos que Jesus não é um impostor e a religião da Bíblia não é uma fábula artificialmente composta. Podemos crer que o nome de Jesus é o único debaixo dos céus, pelo qual devemos ser salvos. E contudo,
podemos não torná-lo pela fé nosso Salvador pessoal. Não é bastante crer na teoria da verdade. Não é bastante fazer profissão de fé em Cristo e ter o nome registrado no rol da igreja. Não adianta ser membro de igreja. Não adianta vestir uma roupa bonita, ir para a igreja, sábado, quarta, domingo, todas as semanas de oração, culto JA. Não adianta isso. Não adianta eu crer que Jesus é meu Salvador. Não adianta eu aceitar, entender que a Bíblia não é uma mentira. Se eu, de fato, não pedir a transformação que o Espírito Santo quer fazer em minha vida, se eu não colocar, de fato, toda a minha sujeição, o 100% do meu esforço que eu tenho que fazer a servir a Deus e permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida e faça aquilo que é impossível para mim, aliado com 100% do meu esforço, se não houver essa união entre o divino e o humano, estaremos caminhando para a perdição. Muitas vezes a gente está perdido dentro da igreja, achando que estamos salvos, achando que estamos fazendo certo, quando não temos uma transformação de caráter, quando não buscamos a santidade. Muitos aqui dizem que na morte de Cristo a lei foi revogada. Ellen White escreveu isso lá atrás. As pessoas já falavam disso. As pessoas já não aceitavam a lei de Cristo. E hoje as pessoas continuam falando a mesma coisa. A lei foi revogada. Cristo morreu, agora a gente vive na graça. Mas nisso contradizem as próprias palavras de Cristo. Não cuideis que vim destruir as leis e os profetas, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Foi para expiar a transgressão da lei pelo homem que Cristo depôs sua vida. Pudesse a lei ser mudada ou posta de lado, Cristo não precisaria ter morrido. Por sua vida na terra honrou a lei de Deus, por sua morte estabeleceu-a. Deu a sua vida como sacrifício, não para destruir a lei de Deus, não para criar uma norma inferior, mas para que a justiça fosse mantida. Cristo não morreu para mudar a lei de Deus. Cristo morreu para cumprir a lei de Deus, porque ela não podia ser mudada. Satanás declara que era impossível ao homem obedecer os mandamentos de Deus. E é verdade que por nossa própria força não lhes podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinados podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Quando nós unimos o humano e o divino, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós clamamos para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, então estamos unindo humano e divino, então podemos obedecer a lei de Deus. Toda vez que nós vemos a pessoa falando, é impossível parar de pecar, está falando exatamente as frases de Satanás. Vou pecar até Jesus voltar. As palavras de Satanás. Os enganos de Satanás dentro do povo de Deus. Deus requer de seus filhos perfeição. Deus requer de seus filhos perfeição. E a sua lei é um transcrito de seu caráter. É o padrão de todo o caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer para compor o seu reino. Os homens que Deus quer para compor o seu reino, para estar no céu, são homens perfeitos. Não requer de seus filhos menos que a perfeição. Requer exatamente a perfeição. Assim como Cristo veio aqui e nos mostrou que é possível, assim eu e você devemos cumprir. Já estamos encerrando, vou pular para o último. Não haverá oportunidade futura em que os homens se poderão preparar para a eternidade. Se eu e você estamos rejeitando hoje a obra que temos que fazer, estamos fazendo exatamente como aquele homem com as vestes erradas, sem as vestes nupciais, rejeitando a obra de preparação que tem que ser feita em nossas vidas. Tem que começar agora. Nesta vida é o que devemos trajar. Nesta vida é que devemos trajar as vestes de justiça de Cristo. É aqui e agora que eu devo iniciar, trajar as vestes da justiça de Cristo, um caráter puro e imaculado.
que demonstre a perfeição de Deus. Não é obra minha, não é aquilo que eu faço, não é mérito meu. Temos que entender isso. Não é mérito meu, não é mérito seu. O caráter puro e imaculado são os méritos de Cristo. É o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Quando começarmos a entender isso, vamos entender que aqui e agora devemos começar a viver o céu, porque somos transformados aqui e agora. Não seremos transformados no céu. Lá vai continuar a transformação, mas que se inicia aqui, com caráter puro e imaculado de Cristo refletido em nossas vidas. Essa é a nossa única oportunidade de formar o caráter para o lar que Cristo preparou para os que obedecem aos seus mandamentos. Essa é a única oportunidade. E hoje pode ser o último dia da nossa oportunidade. Hoje pode ser o último dia de nos entregarmos de fato a Deus e permitirmos que Ele trabalhe e que Ele faça essa transformação em nossas vidas. Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que nós não sejamos aquele homem que estava lá desonrando o rei, sem usar as vestes que foram oferecidas a todos gratuitamente. Foram convidados e ainda tiveram as roupas que deveriam usar oferecidas. Mas alguns acham que não precisam honrar ao rei, querem só as bênçãos. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto que o irmão leu, que irá trazer para cá para a gente comentar, ler, estudar juntos, deixa nos comentários, pedir de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito atue em nós, transforme o nosso caráter, que Ele imprima o caráter puro e imaculado de Cristo em nossas vidas, que possamos refletir em todos os nossos atos, que a nossa fé é genuína, que Cristo vive em nós, que possamos, Senhor, estar atentos à obra de preparação que precisamos fazer hoje em nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, misericórdia pelas nossas faltas, Senhor. Perdoa-nos, nos ajude a caminhar e fazer toda a Tua vontade, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.